O evangelho de hoje, meus irmãos, nesta segunda-feira da segunda semana do tempo comum, é tirado de São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros amigos e amigas, o texto de hoje nos é colocado, esses primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, nos colocam esse tema muito comum no costume judaico, que é o tema do jejum. Vocês sabem, nós já falávamos várias vezes aqui, João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, ele pregava justamente esta penitência. Ele pregava esta conversão e ele batizava um batismo de penitência, um batismo de arrependimento dos pecados, de uma vida regrada no sentido de abrir mão de tudo aquilo que vinha vivendo e de preparar o caminho para o Senhor. E o jejum, ele era essa forma de nós exercitarmos e do povo exercitar um autocontrole. Ainda hoje nós temos na igreja, principalmente no tempo da Quaresma, e sobretudo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, esta prática do jejum. A igreja recomenda e ela até exige dos seus filhos que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa seja feito o jejum. E a igreja recomenda a prática penitencial durante a própria Quaresma, por exemplo. Agora, o que é preciso compreender é que, e é isso que justamente o Evangelho de hoje quer trazer a nós, é que o jejum, para ele ser uma experiência válida, uma experiência que de fato sirva para alguma coisa, ele precisa ser algo que saia do coração. E ele precisa ter este propósito. E precisa ser um instrumento de mudança da nossa vida. O que acontece é que o jejum ele era uma prática muito habitual em Israel, uma prática muito habitual no Antigo Testamento, era até um preceito. João Batista, ele recomendava o jejum, como a gente pode ver aí. Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam. Mas a crítica que é feita a Jesus por seus opositores mas os seus discípulos, os seus seguidores não jejuam. E o Senhor parece que também não está interessado e não se preocupa muito com esse tema. Eles dizem a Jesus. E Jesus dá esta resposta para eles: olha, enquanto o noivo está presente, não se deve jejuar. Porque quando o noivo está presente, a alegria está acontecendo, a festa está acontecendo. O que a gente percebe neste questionamento que é feito a Jesus é que os seus opositores, os seus questionadores, meus irmãos, estão preocupados com uma prática ritual. Estão preocupados com uma prática exterior.
estão preocupados com um preceito, com uma lei, com uma norma. E Jesus, diferentemente, ele está preocupado com o coração. A Jesus, os preceitos só têm importância se de fato nos levarem a uma transformação real da vida. Caso contrário, as práticas rituais, as práticas legais, elas perdem o sentido. Elas precisam estar a serviço da vida humana, elas precisam estar a serviço de uma mudança de vida. Então, Jesus ele vai dizer, olha, o jejum, ele é válido, ele deve acontecer, mas ele precisa ter um propósito, precisa ter uma razão e precisa ter, mais do que tudo, um efeito. Porque, como o profeta Oséias diz, e Jesus recorda mais adiante no seu evangelho, eu prefiro misericórdia aos sacrifícios. Prefiro misericórdia aos holocaustos, às penitências. Então, mais importante do que o jejum é que nós temos um coração misericordioso. E o jejum, a prática da penitência, a prática do jejum, que eu repito, é uma prática válida, é uma prática até encorajada pela igreja. O próprio Papa Francisco, em alguns momentos, ele até nos pede um jejum, às vezes ele coloca alguns dias durante o ano, às vezes ele diz, olha, estou estabelecendo o dia tal como um dia de jejum pelo bem de tal país, por algum país que está em guerra ou por esta pandemia. Veja, ele estabelece, ele convoca a igreja para um dia extraordinário ali de jejum. Então, ou seja, o jejum ele precisa ter um propósito interior. Eu preciso querer uma transformação na minha vida. Então o jejum ele não é descartável, ele não é algo que deve ser relativizado, mas ele precisa ter um propósito e ele precisa ter uma razão. Caso contrário, este jejum ele não tem importância, ele não tem sentido. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, e que é o texto que nós lemos na quarta-feira de cinzas, Jesus vai fazer, quando jejuardes, vocês não devem ficar aí alardeando, dizendo para todo mundo, olha, eu estou fazendo jejum, olha como eu estou uma pessoa piedosa, olha como eu faço sacrifícios, olha como eu sou bom, olha como eu sou um herói, estou aqui vivendo uma vida penitencial. Não, Mateus vai dizer, quando jejuardes, perfuma a tua cabeça, alegre-se, porque este jejum precisa ser algo que te transforme, e não querendo ser um exibicionismo para os outros. E é isto que Jesus questiona os seus opositores no Evangelho de hoje. É muito claro que os opositores de Jesus, eles estavam preocupados apenas com o cumprimento de um preceito. Olha, há uma lei, há um preceito que estabelece o jejum, e por que é que os seus discípulos não estão cumprindo isso? É como assim, olha, você está fora da norma, você está fora da regra, os seus discípulos não estão cumprindo a regra, logo vocês são inferiores, estão em pecado. Aquele julgamento que muitos de nós cristãos corremos o risco de fazer, de olhar para as pessoas e dizer, e apontar o dedo, olha, por que não está fazendo isso? Olha, aquele está na fila da comunhão, mas olha, se o padre souber o que é que vive lá. Veja, são coisas que nós nos achamos mais santos do que os outros, que achamos que já estamos prontos ou que já estamos mais próximos de Deus porque cumprimos algumas práticas e algumas exigências, mas que muitas vezes o nosso coração continua ali oco ou então endurecido como uma pedra. O convite, meus irmãos, de Nosso Senhor no Evangelho de hoje é que justamente nós olhemos para dentro de nós. E Ele vai dizer, enquanto o noivo está presente, não se deve jejuar.
Mas vai chegar um momento em que o noivo vos será tirado e todos jejuarão. Quando é que o noivo vai ser tirado? Do que é que Jesus está dizendo? Olha, os teólogos, os biblistas, eles tentam explicar, e aí há várias versões, mas talvez uma das que seja mais adequadas e uma das mais aceitas, se não a mais aceita, é que justamente Jesus diz do momento da sua partida, do momento da sua morte, do momento em que ele é tirado, em que o Filho de Deus, o noivo, o esposo da igreja, é tirado do meio, é tirado, é separado da sua igreja. Porque Jesus é este noivo. Jesus é este noivo que desposa a igreja, que desposa o seu povo. Mas há um momento em que este noivo é tirado. Quando é que este noivo é tirado? Meus irmãos, eu diria que nós tiramos este noivo cada vez que nós atentamos contra a vontade de Deus, cada vez que atentamos contra a vida, aí é preciso jejuar. Quando eu percebo que estou tirando o Senhor do centro da minha vida, eu preciso então voltar. Preciso então fazer esta penitência para que eu possa reencontrar o norte da minha vida. E a penitência, ela tem este sentido, o jejum tem esse sentido de eu exercitar este autodomínio, este autocontrole das minhas atitudes. Da mesma forma que eu consigo ficar alguns dias privado de determinado alimento, ou que eu consigo ficar algumas horas ali, um dia, de repente, neste jejum, isto me mostra que diante de o jejum, que é algo pequeno, que é algo de menor importância, mas então se até algo pequeno, que ali a minha comida, os meus gostos, se até ali eu consigo dominar, então isto mostra que eu também consigo dominar grandes coisas na minha vida. Isto mostra que eu consigo dominar atitudes importantes, atitudes maiores, mais nobres do que um simples jejum material de alimentos. Mas isto mostra que eu posso, então, controlar as minhas ações, o meu ódio, a minha raiva. Se eu consigo me privar de um alimento, então eu também exercito a privação da calúnia, a privação da fofoca, a privação da raiva, a privação do perdão. Então, o jejum, vocês percebam, o jejum ele precisa se transformar em algo que eu preciso melhorar e que eu posso, então, dar aos outros na minha vida. Aí sim o jejum tem sentido. Então, quando eu devo jejuar? Olha, quando o noivo é tirado. Quando o noivo é tirado? Quando eu tenho tirado o noivo da minha vida? Quando eu tenho tirado Jesus do centro das minhas ações e colocado os meus próprios interesses? Quando eu tenho tirado uma vida pacífica com os meus irmãos e colocado uma vida de picuinhas, de fofoca, de guerra, de discussões? Então aí eu devo jejuar para que eu possa voltar àquela paz, àquele shalom, àquela paz original que o Senhor me dá, para que eu possa, então, jejuando, fazer com que o meu coração volte a encontrar este noivo. Para que o meu coração possa, de fato, voltar a ter este único amor e volte a ser indiviso. E aí o noivo, então, ele é recolocado. O noivo volta a ser o grande amor da minha vida. Este é o sentido que Jesus coloca no jejum. E Jesus termina o evangelho dizendo: ninguém põe remendos novos em roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Veja, meus irmãos, isto nos mostra que o jejum
ele só tem sentido quando a vida é de fato transformada, quando eu estou aberto para uma transformação da minha vida. Não tem sentido eu fazer um jejum se eu quiser continuar vivendo a vida velha. Não tem sentido de nada serve a penitência apenas como uma prática exterior se a minha vida não for um odre novo, não for um pano novo. Se eu não quiser que o Senhor faça da minha vida nova, se eu não quiser que o Senhor faça novas todas as coisas na minha vida, como ele vai dizer lá no Apocalipse, eis que eu faço novas todas as coisas. Então o jejum precisa me levar a esta vida nova. Senão ele não tem sentido. Senão eu posso ficar um mês jejuando, um ano. Mas se eu não tiver o coração disposto a se renovar, a fazer de mim uma pessoa nova, com a graça do Senhor, porque é bom a gente lembrar das palavras de São Paulo, ninguém tem a graça de Deus por mérito, mas apenas por graça e por misericórdia do Senhor. Ninguém ganha o favor de Deus por mérito. Tudo que Deus faz na nossa vida é graça dele, é misericórdia dele, é amor dele. E ele ama primeiro aqueles que menos merecem, né? Porque Deus não é meritocrata, mas ele é misericordioso. Então, a partir daí, a partir desta experiência com o Senhor, então eu vou me abrir para a sua graça, e este jejum, então, ele vai servir para que eu volte a minha atenção para a minha vida, para aquilo que eu preciso melhorar, para aquilo que eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Então aí o jejum vai ter um efeito, porque aí eu estou jejuando para fazer com que o meu coração se una de novo ao noivo que me foi tirado, e que foi tirado pelas minhas atitudes. Porque o noivo nunca vai embora, este noivo que é Jesus, ele nunca vai embora. Sou eu quem expulsa este noivo da vida. As minhas ações de orgulho, as minhas ações de egoísmo, a minha maldade é que exclui o noivo. Sou eu que chuto o noivo e mando o noivo embora de casa. Não é nunca o noivo que vai embora. Somos nós, enquanto igreja, que muitas vezes traímos a proposta deste noivo que nos ama de maneira incondicional. Meus irmãos, este, portanto, é o convite da liturgia de hoje. Como eu estou vivendo a minha vida e qual o propósito da minha penitência? É me transformar? É me fazer uma pessoa melhor? Por isso que lá na Quaresma, quando a igreja propõe, né, mais fortemente a penitência, o jejum, este é o convite, a conversão. O jejum, a penitência é uma forma de eu ir moldando o meu coração à vontade de Deus, para que eu possa ser mais fiel, para que eu possa ir tirando da minha vida aquelas coisas que não são essenciais e para que eu possa ir recolocando a minha vida no eixo. De fato, o jejum é isso. Eu vou, através das pequenas penitências, através das pequenas coisas, eu vou reestruturando, reeducando a minha vida. Mas a gente não precisa se desesperar para fazer jejum. A gente precisa olhar quando é que o noivo é tirado. E aí sim fazer jejum. Neste período de pandemia, como eu estou vivendo? Será que eu estou
colocando o noivo na vida das pessoas? Será que o noivo está presente na minha vida e eu estou levando este noivo até as pessoas? Através das minhas ações, da minha caridade, da minha preocupação com os outros? Ou, neste tempo de pandemia, eu deixei com que o noivo escapasse da minha vida? Botei o noivo para fora de casa e não estou preocupado com a vida das pessoas. E tirei o noivo também da vida delas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a justamente buscar este caminho de santidade, este caminho que nos leva a ser mais próximos do Senhor, que nos faz ser mais puros de coração, para que nós possamos, aí sim, ter vinhos novos, porque o nosso coração está um jarro novo, um odre novo, para que nós possamos receber este remendo novo, porque nós fomos transformados em um tecido novo, que agora está apto para receber este remendo novo, este pano novo. Meus irmãos, o Senhor, com o seu Espírito, quer ser sempre este vinho novo, que nós estejamos, portanto, preparados e querendo recebê-los a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.